Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na veiga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na veiga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres em mais um amanhecer. Graças a Deus por ter amanhecido. Graças a Deus por esta oportunidade de respirar, de viver, de contar com a presença de Deus em mais um dia. Pois bem, nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 12, versículos 21 ao 24. Essa escritura fala da instituição da primeira Páscoa. Anteriormente, nós resumimos, mas anteriormente nós vemos que Deus fala primeiro a Moisés e a parte que lemos é Moisés repassando o que recebeu de Deus ao povo. Repassando a recomendação de Deus, repassando a ordem de Deus. Nós acabamos de ver a última praga. É a instituição da Páscoa, juntamente com a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Deus disse, Deus falou. A 10ª e última praga. Deus falou, Deus determinou como que deveria ser. Naquela ocasião, os egípcios já haviam sofrido por 9 pragas. Já tinha passado por 9 situações terríveis. Entendemos então que o Egito estava completamente devastado por causa das ordens de Deus. Por causa do descumprimento das ordens de Deus. Afinal, desde a primeira praga, nós vamos acompanhando e percebendo que havia uma solicitação da parte de Deus, através de Moisés, que estava sendo feita ao faraó, ao chefe de Estado daquela nação do Egito. Mas o descumprimento da ordem de Deus através do faraó, né, o descumprimento pelo faraó da ordem de Deus, fazia com que o Egito sofresse, fazia com que o Egito pagasse um preço altíssimo.
Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, de modo que já havia 9 situações de devastação daquela nação. Agora, amados irmãos, nós percebemos que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ou a palavra do Senhor, ela sempre foi estabelecida como uma lei. Você consegue entender isso? Hoje, em nossas nações, temos irmãos, temos ouvintes dos cultos domésticos em várias nações, né? Não só aqui no Brasil, mas temos em outros países também. O certo é que cada nação tem a sua constituição, tem o seu pacote de leis, tem os seus regimentos. Então, para que seja lei, precisa ser algo organizado em uma nação. Mas a palavra de Deus, não havia necessidade de um compêndio de leis. Temos as tábuas da lei, escrita por Deus, juntamente com Moisés, mas percebemos que em todos os momentos, a palavra de Deus sempre foi estabelecida como lei. Sempre foi estabelecida como algo que precisa ser cumprida imprescindivelmente. E, em caso de descumprimento, havia uma pena que seria pago. Ou há uma pena que é pago em caso de descumprimento. Por isso que podemos dizer, podemos afirmar com toda certeza que a palavra de Deus sempre se comportou como uma lei. Porque o que é uma lei? Uma lei é uma obrigatoriedade, é um regimento, algo que precisa ser cumprido, obrigatoriamente precisa ser cumprido, falando de leis naturais, leis de nações, de países, de cidades, de estados, é algo que precisa ser cumprido pelas pessoas, pela população, e em caso de descumprimento, há uma pena que o cidadão vai pagar. Por exemplo, em caso de situações de trânsito, é o que nos veio à memória agora, em primeira mão. Se você descumpre a velocidade daquela via, você corre o risco de pagar uma multa, ou seja, uma pena que está sendo aplicado. Porque lei, para ser lei, ela precisa ter uma pena, porque senão é algo facultativo, né? Você pode ou não cumprir, aí não é lei. Mas toda lei tem uma pena que é cumprida em caso, uma pena que é executada em caso de descumprimento. E sabe, irmãos, em relação à palavra de Deus, isso sempre aconteceu desde o princípio. O descumprimento da palavra de Deus sempre trouxe consequências terríveis. Podemos lembrar das primeiras páginas da Bíblia, ainda em Gênesis, quando Deus estabeleceu certamente não comerás, falando a Adão e Eva, né? Falando para aquele casal, né? Falando para Adão, certamente não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está aí a lei, certamente não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás, está aí a pena, que era em caso de descumprimento da lei. Então, a palavra de Deus sempre se comportou como uma lei. E olha, nós percebemos aqui, na instituição da primeira Páscoa, que havia uma ordem de Deus a ser cumprida, que era cada família havia de pegar um cordeiro e oferecer aquele cordeiro em sacrifício. O sangue daquele cordeiro deveria ser recolhido em uma bacia e havia de pegar aquelas pessoas,
os hebreus, né? Havia de pegar algo como uma esponja, a Bíblia chama de isope, e passar aquilo nas ombreiras da porta. Era algo um pouco estranho, né? Pegar sangue e passar na porta, mas era uma lei. Era a ordem de Deus. E uma lei não é algo questionável. Nós não temos que questionar as leis do nosso país. As autoridades já definiram. Eu não tenho que ir diante do juiz para questionar uma lei que foi estabelecida no meu país. Assim é a palavra de Deus. Eu não tenho que ir diante de Deus, ir ao meu quarto, ir a alguma situação para questionar a Deus a sua palavra. O que temos como palavra de Deus, o que temos como lei, é algo que nós acatamos e amamos cumprir a palavra de Deus. Um verdadeiro cidadão, um cidadão de verdade, um cidadão de uma nação de verdade mesmo, um amante, um patriota, vamos dizer assim, ele ama, ele concorda cumprir, ele ama, ele concorda com as leis do seu país, ele ama cumprir com aquelas leis, ele concorda com aquilo. E assim, somos cidadãos dos céus. Como cidadãos dos céus, nós também amamos cumprir com as leis da palavra de Deus, as leis de Deus. Irmãos, nós damos graças a Deus por tudo que nós temos como lei, por tudo que nós temos cumprido. E sabe de uma coisa? O não cumprimento desta lei era a morte. Lá no Éden, o não cumprimento era a morte. E hoje, o não cumprimento também é morte. O não cumprimento da lei no Éden era morte. O não cumprimento da lei aqui em Êxodo 12 era morte. Mas o cumprimento era vida. Irmãos, como agradecemos a Deus pela vida que nós temos, pelo privilégio de vida que nós temos, por cumprir a lei do Senhor. E alguém pode dizer assim, mas vocês são cumpridores da lei mesmo? Sim, nós amamos cumprir a lei. E naquilo que nós não podemos cumprir, naquilo que nós falhamos, nós nos ajustamos a nós mesmos. Nós nunca somos questionadores da lei de Deus. Algo que nós podemos olhar para esse espelho, que é a palavra de Deus, olhar e não nos encaixar nisso, ver que ainda há algo de errado nisso, nós oramos, nos colocamos diante de Deus, arrependemos da falha que nós cometemos, pedimos misericórdia a Deus, porque se não arrependermos, nós vamos pagar o preço por isso. Porque se é uma lei, como dizemos, é uma lei, tem que ser cumprida, em caso de descumprimento vai ter uma pena. Irmãos, mas nós arrependemos, pedimos perdão a Deus e Ele age de misericórdia para conosco. Mas de todas as formas, nós não somos questionadores da lei. Nós amamos a lei do Senhor, amamos essa lei, amamos a palavra de Deus. Isso nos abençoa, isso nos estimula para começarmos bem o nosso dia. Isso te estimula também. Você que está começando a lida do dia, começando os afazeres do dia, sinta-se estimulada, ame essa lei. Não seja diferente em sua casa ou no trabalho, não queira cumprir isso em apenas um local que você frequenta, mas você ama cumprir isso em todos os lugares que você vai. Como cristãos, a ponto de você chegar em um lugar e às vezes as pessoas nem te perguntam se você é crente, se você é cristão. Às vezes as pessoas já perguntam logo de qual igreja você é, porque tem certeza que você é um cristão. Você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque você ama cumprir com a palavra de Deus. A sua maneira de falar é diferente, a sua maneira de vestir é diferente, os seus modos são diferentes, o seu andar é diferente. Até a forma de respirar parece que é diferente, né?
Nós agradecemos muito a Deus por este Espírito dele em nós, que é o Espírito dele em nós, que nos faz amar a lei do Senhor, nos faz ser cumpridores desta lei. Que Deus continue nos ajudando neste dia. Que Deus continue nos salvando, que Deus continue nos dando esse bom espírito para amar as leis do Senhor. E assim, enquanto caminhamos, enquanto seguimos nessa caminhada, vamos sendo vitoriosos. Senhor Deus, nós entregamos o nosso dia em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, e naquilo que nós deslizarmos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Mas, no fundo da nossa alma, nós queremos ser cumpridores da lei do Senhor. Senhor, abençoe o dia de todos. Abençoe o dia de todos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tristeza aproximar e o medo te invadir, não temas, com Jesus irá subir. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre lá morar. Se não tiveres mais motivos pra sorrir, e se findarem suas forças pra prosseguir, não desespere, é no impossível que Deus vai agir. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre lá morar. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar. Doença, nem dor, nem morte nunca mais se ouvirá falar. Um dia vais pra sempre